Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Equipar Day. Espero que vocês estejam gostando do nosso evento. A gente está muito feliz em recebê-los. Agora eu vou apresentar a vocês o Flash Talk da Logton, que vai trazer como tema gestão de crédito e proteção de capital. E quem vai estar com a gente nesse bate-papo é o Franklin Nogueira, diretor de crédito e riscos políticos na Logton. Franklin, muito obrigada por estar aqui conosco. E agora a palavra é sua. Sucesso. Obrigado, Rafaela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês esse conteúdo e ajudar a promover a securitização, tendo o seguro de crédito como suporte para a originação de recebíveis e distribuição de cotas. Eu vou ter um material que eu vou compartilhar com vocês, que é a nossa apresentação, para a gente dar um pouco de cor para aquilo que a gente quer colocar. Bom, deixa eu fazer esse movimento agora aqui. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a ideia é compartilhar com vocês as formas de como o seguro, e particularmente o seguro de crédito, tem apoiado as operações de FDIC, ou operações de securitização, ou mesmo financiamentos através desses veículos que têm crescido, o mercado tem crescido de forma bastante exponencial nos últimos anos. E tem sido uma alternativa bastante relevante para as empresas no geral, de financiamento, não só da sua cadeia de produção, mas da cadeia de valor também. Então, o mercado de seguro de crédito, ele tem se atualizado e tem acompanhado a evolução dessa diversidade de alternativas que o mercado de securitização e mercado de capitais tem trazido, e tem sido sensível aos desafios, na verdade, de constituição desses fundos. Né? E é como eu coloco aqui com vocês, né? Quando você está fazendo uma operação, quando você vai desenvolver uma operação de FDIC, né, você tem alguns desafios. E dentro desses desafios, o seguro de crédito ele tem buscado atender esses pontos, ou tem características que trazem além do suporte, né, para o desenvolvimento, para a viabilização, muitas vezes, dessas operações. Então, sem dizer todos esses pontos, né, a matriz de custos, né, a própria originação, né, para quem você vai, né, quais são os recebíveis, os títulos que você vai originar para esse fundo, né, a distribuição das cotas, né, os investidores qualificados, né, muitas vezes com baixo apetite e demandando remunerações altas. A questão do rating ela é uma questão bastante importante, e aí operações sem histórico, dificilmente você consegue ter rating, que é um fator importante, tanto só para regular, não só por regulação, mas também por uma questão de apetite dos investidores. E, finalmente, a baixa capacidade de crédito para determinadas concentrações, que isso pode inviabilizar as operações. Então, já tratando a questão do produto em si, seguro de crédito, o seguro ele é uma cobertura sobre os pagamentos daqueles recebíveis ou duplicatas, né, que são originados de venda ou de prestação de serviços, né, performados entre duas pessoas jurídicas. Então, o seguro ele oferece a cobertura para títulos emitidos no território brasileiro, entre duas empresas nacionais, e que ele corresponde ao ressarcimento ou à indenização sobre o não pagamento desses títulos, né, ou a não performance de pagamento, proveniente de inadimplência ou de insolvência. E o produto seguro é um produto bastante completo, então ele tem a mesma abrangência de cobertura para operações de exportação, e onde tem os seus riscos inerentes a uma operação internacional, como vocês podem conhecer. Mas na prática, para aquilo que nos compete aqui, o seguro ele oferece, além da proteção do capital, né, que está investido nesses recebíveis adquiridos por um fundo FDIC,
Ele tem também serviços que promovem a governança e a gestão dessa carteira de recebíveis, né? A partir do quê? Sobre a análise e monitoramento da carteira de sacados, né? Que são os devedores dos títulos, qualifica o crédito, né? Então as seguradoras elas têm uma estrutura e uma inteligência de análise e gestão de crédito que coloca a serviço dos segurados e dos fundos, né? que são beneficiários das apólices. Obviamente oferecendo a proteção de capital em caso de inadimplência, e existe um serviço de cobrança agregado a toda essa estrutura de seguro que eu vou desmembrar com vocês, eu vou dar os detalhes para vocês na sequência, né? Então, do ponto de vista do fundo ou da operação de securitização, o seguro ele promove justamente a captação de investimentos e da originação dos títulos, né? Facilitando, né, ou promovendo ainda a capacidade, a alavancagem da capacidade de crédito, ou seja, mais crédito, né, em detrimento de um apetite moderado que investidores, administradores e gestores possam ter. O seguro, ele oferecendo uma proteção adicional, ele favorece, né, a ser um pouco mais agressivo em assumir uma concentração maior de exposições, né, mantendo o mesmo nível de capital, que isso é o mais importante. E assim também com relação ao rating, que é o que eu vou colocar para vocês logo em seguida. Então, o seguro de crédito, como eu comentei, ele tem uma aplicação genérica, ou seja, ele pode ser estendido, né, e pode abranger qualquer tipo de operação em qualquer indústria, né, desde que tenha os títulos e os recebíveis sejam originados de uma operação mercantil B2B. E o foco aqui hoje, pessoal, é a gente falar como que o seguro de crédito favorece ou suporta as operações de FDIC com lastro em recebíveis, riscos sacados. Tá? São, além de outras operações, onde a gente pode ter o desdobramento dos FDICs, seja para FDICs monocedentes, como eu coloquei aqui, ou monossacados, ou multicedente e multissacados, que é algo que tem se expandido bastante nos últimos anos. Aí. O seguro de crédito também pode ser aplicado às operações CRA, com lastros em CDSA, né, esses títulos do agronegócio, e também para operações de CRI, para determinados tipos de contratos e operações. Então, colocando para vocês a dinâmica de uma operação padrão, tá? Onde tem operação de securitização de recebíveis com risco sacado, focado no risco sacado. Então, você vai ter os atores, a operação tradicional, onde o cedente oferece os títulos para um fundo FDIC, né, onde o risco é o sacado, onde tem toda a diligência com relação a esse risco, e onde você constitui uma apólice de seguro de crédito em favor do fundo FDIC, cobrindo os riscos absorvidos ou adquiridos pelo fundo, risco sacado. Então, todo o regresso, né, da operação é risco sacado. Então, nessa configuração, nesse exemplo, o cedente ele é o tomador da operação, né, então ele cede os recebíveis, o sacado ele é o risco, né, do título, o fundo ele é o financiador, o securitizador, beneficiário da apólice de seguro, e a seguradora é a garantidora da performance dos pagamentos. A ideia aqui com vocês é explorar também um case para a gente poder entrar em todos os detalhes ou da melhor forma que a gente possa esclarecer para vocês os benefícios e as vantagens de você ter o seguro de crédito atrelado a esse tipo de operação. Tá? Então, vamos pegar um case prático aqui, onde a gente tem ali um FDIC multicedente multissacado, onde você tem um pool de fornecedores securitizando uma carteira de recebíveis risco sacado sem regresso. Então, essas seriam as características do seguro, do fundo, né? Você tem um portfólio, um patrimônio líquido de 100 milhões, um portfólio de recebíveis em duplicatas de até 70 milhões.
um prazo médio de vencimento desses recebíveis em torno de 60 dias e uma subordinação de 20%. E a apólice de seguro, ela acompanha essas características, né? Então, o prêmio do seguro, ele está atrelado, né, ao volume de operações geradas pelo fundo. Então, é o giro do contas a receber que fica aberto no fundo, né, aplicado à taxa de risco que vai ser avaliada pela seguradora, né, onde você gera-se um prêmio de seguro, que é o custo para a operação de seguro. Né. Nas apólices de seguro, ela tem um valor máximo de indenizável que ele é proporcional ao nível de concentração definido no regimento do fundo. E a cobertura, ela é proporcional a 90% do saldo de perdas. Essa é uma operação, é uma característica padrão de apólice de seguro de crédito para operações via FDIC. Então, como é que funciona? Qual que é a característica da operação? A gente vai ter aqui, né, a configuração do fundo. Você tem ali a carteira de recebíveis, né, o portfólio de recebíveis, onde você vai colocar isso em cotas, tá? Onde você vai absorver, você vai alocar os investimentos proporcionais às cotas definidas. Então, aqui a gente está trabalhando com a relação 80-20, onde o 20 é a subordinação do fundo, onde está ali todos os laços relacionados aos investimentos iniciais, os encargos e também ao prêmio do seguro, que eu vou comentar na sequência como é que a gente faz a alocação disso. Então, a apólice de seguro está cobrindo os recebíveis, tá? Independente da composição de cotas. Tá? Então, nesse momento, quando você tem uma apólice de seguro abrangindo a carteira de recebíveis, você tem a tradução para o investidor de que o risco do recebível, ele não é mais o risco somente sacado. Ele é um risco que está garantido por uma seguradora, né, e as seguradoras são grupos econômicos internacionais, que têm uma boa governança, têm uma estrutura de capital bastante relevante e que não há nenhuma subjetividade, vamos dizer assim, com relação ao risco do cumprimento dessa garantia. Né? Então, o investidor ele passa a tomar, na operação, o risco da seguradora, e não exatamente o risco sacado. Então, isso traz algumas vantagens com relação ao desdobramento, ao desenvolvimento da operação do FDIC. Tá? E, de um modo geral, a cobertura, a apólice, ela tem um ressarcimento de 90% do saldo dos recebíveis adquiridos, inadimplidos, ou seja, que não teve a performance do pagamento pelo sacado. Tá? Uma importante observar que, independente da combinação da subordinação versus cotassinos, uma vez que a cobertura está atrelada aos recebíveis, então, se a cobertura, nesse exemplo que a gente está dando aqui, ela é de 90%, e a subordinação é de 20%, isso significa que parte da subordinação também tem o benefício do seguro. Então, a cobertura, o prêmio de seguro, ele está atrelado também ao volume de operações garantidas pelo limite de crédito por sacado. E a questão do limite de crédito segue a mesma dinâmica que as gestoras e as administradoras elas utilizam, de qualificação do sacado, definição do valor máximo de aquisição ou de exposição por cada CNPJ, né? E também tem toda a qualificação dela, e o seguro segue a mesma dinâmica que a gente vai também falar na frente. Então, aqui, com o seguro de crédito, muda, né, um pouco a estratégia da operacionalização do FDIC. Por quê? Porque a seguradora, ela traz, do ponto de vista estratégico da operação, ela traz alguns benefícios diretos, que do ponto de vista da estruturação, já previamente você identificar, a partir da qualificação dos sacados, né, qual que é o seu mercado primário, né, qual é o foco que o FDIC vai atuar na questão da originação.
Então, isso vai trazer uma governança melhor com relação a essa originação. A seguradora, ela faz uma qualificação prévia, né, e oferece já uma cobertura que é traduzido sobre o limite de crédito para cada sacado, né, relacionado no portfólio. Então você já tem a identificação dos melhores riscos, né, para a originação. Você já tem previamente a cobertura da seguradora, né, definido, e você tem também isso já te dá suporte para fazer o processo de aquisição desses recebíveis. Uma vez esses recebíveis garantidos, tendo a não performance dos pagamentos, como a gente comenta, na sequência, você tem inadimplência, que é igual a perda, né? E o seguro faz o processo de cobrança e liquidação daquele recebível. E, efetivamente, ao final disso, não tendo sucesso na cobrança, ou tendo uma cobrança parcial, você tem uma... Oi, gente. O Franklin teve um probleminha com a chamada dele. Daqui a pouco ele tá de volta. Um minutinho só, ele vai restabelecer a conexão. Oi, pessoal, peço desculpas, acho que eu tive um problema de internet aqui, de conexão, mas acho que a gente consegue voltar para o nosso bate-papo rapidamente. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, o seguro de crédito ele é aderente à estratégia do FDIC. Tem todas as características para poder promover não só a viabilidade da operação, mas também dar a proteção do capital necessário para poder ressarcir investidores em caso de inadimplência ou de não performance de pagamento. Né? O seguro ainda tem um efeito positivo com relação ao rating que eu havia comentado. Né? Então, a seguradora ela faz a análise dos sacados, ela define um limite de crédito, e esse limite de crédito tem uma cobertura garantindo o pagamento até o percentual definido em contrato. Né? Que esse percentual sempre é majoritário, 90% ou 95%. Então, do ponto de vista do investidor, né, ou do ponto de vista da estrutura, ele está saindo do risco sacado e indo para o risco seguradora. Então, numa operação risco sacado, onde o FDIC, o administrador e gestor, ele tem que analisar o risco cedente, risco moral do cedente,
avaliar os ativos que estão sendo disponibilizados para operação de securitização, né, risco sacado, onde você tem um portfólio qualificado, né, baseado no risco individual de cada uma dessas empresas, e você determina um potencial probabilidade de default ou de incumprimento daqueles pagamentos dentro desse portfólio. Tá? Quando você tem o seguro, a seguradora ela imprime esse rating dela nesses recebíveis, visto que ela está garantindo o pagamento daqueles recebíveis. Então, de fato, o que o investidor está olhando é uma melhora na qualidade daquele ativo. Tá? E independente da questão do investimento, que é proporcional ao volume das operações e da cobertura que é oferecida pelo seguro a essas operações, o custo agregado da apólice de seguro de crédito para essas operações, né, principalmente quando você trabalha com volumes escalonados, né, ele se mostra muito menor do que assumir, ou você equalizar, ou ter um equilíbrio econômico sobre o nível de retorno que o investidor eventualmente está buscando para ter uma operação clean, risco sacado, né, do que propriamente você ter uma margem relevante tendo o seguro ou aquela performance garantida pelo seguro, né, que no fim do dia os investidores eles têm se mostrado com mais apetite de risco, né, quando tem um seguro por trás, porque ele sabe que está garantido, né, e se permite ter uma remuneração adequada a esse novo perfil de risco. Então, você consegue promover um equilíbrio menor com relação às operações em si. Então, aqui nesse case, continuando nesse case, a gente está no exemplo aqui, onde a gente faz uma conta simples, e vale lembrar que esses valores são estimados para esse exercício. Né? Então, a seguradora ela oferece uma taxa de risco, né, que é uma taxa de risco escalonada, você tem uma taxa de risco por mês baseada numa média e em umas projeções que são definidas a partir da implementação do fundo. Onde você tem um custo que ele vai evoluir ao passo ou ao longo de que a operação também cresça. Mas que essa taxa de risco ela fica travada, baseada no perfil da carteira, e que ela é proporcional, e aí o prêmio do seguro ele é proporcional à evolução do business, à evolução da operação. Então, conforme o PL ou o saldo dos recebíveis adquiridos pelo fundo evolua, você tem a garantia do seguro, que é proporcional a essa evolução, e você tem o custo também que acompanha, mas que a taxa de risco é fixada na origem. Então, isso dá para os gestores e administradores uma previsibilidade maior com relação à evolução desse custo. Por que isso é importante também? Porque a apólice, ela ajustada à evolução do business, à evolução da operação, ela facilita o ramp-up quando necessário. Tá? Então, você não vai ter, você tem a cobertura ajustada à exposição do risco e o prêmio ou o custo do seguro proporcional também à evolução dessas exposições. Aqui a gente segue como exemplo de uma situação de liquidação, né, com o seguro. Então, para a mesma composição de PL aqui, onde a gente tem também a subordinação de 20%, você tem um evento de perda, né, ou de não performance de pagamento, que eu coloco aqui de 20 milhões. Você tem também um limite de crédito, que é a cobertura ofertada pela seguradora, proporcional a esse valor, e o ressarcimento de uma cobertura de 90% sobre esse saldo, onde você tem uma subordinação, ou um percentual muito menor absorvido pela subordinação do que, eventualmente, a composição das cotas no fundo, né? Onde você teria
naturalmente, né, de um saldo de perda na mesma proporção de 20 milhões, esses 20% desse valor estaria, aliás, quase 90% estaria absorvido pela subordinada, né, limitado aos 20% da subordinada, e aí o restante teria que ser compartilhado pelos seniors, né, e nesse caso você observa que o saldo ou o capital dos investidores seniors estão garantidos, e a subordinada, a provisão ou qualquer absorção de perda da subordinada está minimizado o percentual de retenção do risco dentro da apólice de seguro. Tá? Um ponto interessante que alguém pode perguntar, e fiquem à vontade para colocar questões ou passar mensagens no nosso chat. Se a gente não conseguir responder durante essa live, a gente pode depois entrar em contato com vocês e responder na sequência. Então, uma vez o sinistro ou a perda indenizada ou ressarcida ao fundo, os direitos desse recebível também são cedidos, ou o que a gente chama de subrogados, para a seguradora. E a seguradora ela vai tomar as devidas providências, ou vai tomar devidas ações para poder se ressarcir também dessa perda, né, junto ao pool de crédito de devedores ou aos sacados, efetivamente. Então, dentro desse ambiente, ou desse meio ambiente que permeia os fundos FDICs, né, você tem os atores ali que participam de toda a governança dessas estruturas, e a seguradora ou seguro de crédito, ele se ajusta a essa estrutura, atuando como uma consultoria de crédito e uma garantidora, de novo, da performance desses recebíveis, né? Atuando diretamente com a gestora e favorecendo, né, em benefício dos cotistas. Importante comentar que o mercado segurador que está a serviço, oferece apólice de seguro de crédito, são grupos econômicos internacionais que estão há bastante tempo no Brasil, desde o final da década de 90, né? Eles têm atuação direta no Brasil, então eles têm o que a gente chama de um desk service local, né, com experiência, com uma equipe de análise de crédito, que faz também a qualificação dos riscos, né? Esses grupos econômicos de seguradores, eles têm rating internacional, né, que são qualificados também pelas agências já conhecidas, que também atuam aqui no Brasil. Então, a gente, como Lockton, a gente tem promovido essas estruturas com instrumentos que dê acesso aos ratings internacionais dessas seguradoras, né? E que mantém a governança e gestão e reputação inquestionáveis. É importante dizer que a Lockton ela garante ou ela valida esse rating dessas seguradoras e oferece para os nossos clientes e parceiros somente seguradoras que emitem apólices que têm um rating aceitável dentro do nosso pacote de segurança internacional. Então, um dado interessante que da evolução desse mercado segurador de crédito, né, e considerando o histórico recente, né, com relação à crise, com picos em 2015 e 2016 aqui no Brasil, né, o mercado segurador de crédito é um mercado que paga indenização, né? Isso é uma coisa bastante importante para os administradores e gestores, né? Você ter uma apólice de seguro que realmente ela funciona e que ela pode ser executada. Historicamente, a gente não temos casos onde há discussões com relação às coberturas, mas que sim, as seguradoras efetuam as indenizações com muita propriedade, com prazos estabelecidos em apólices, que isso também dá bastante governança para a gestão e que favorece bastante a interlocução com os investidores. Aqui também um pouco sobre como funciona a dinâmica da gestão do rating pelas seguradoras, né? As seguradoras elas têm uma régua de rating onde elas oferecem um rating próprio e ela dá a contrapartida ou da equivalência da mesma nomenclatura interna delas para a nomenclatura utilizada pelas agências de rating e com o mercado, naturalmente, não só o mercado de capitais, mas o mercado bancário também utiliza as mesmas nomenclaturas, né? Então, isso ajuda a ter uma percepção sobre a qualidade do risco sacado,
né? E para as gestoras no geral, isso é uma opinião de crédito de um terceiro qualificado, né, que ajuda bastante, principalmente com o histórico, e é isso que promove o rating para a operação, né? Além de acompanhar em conjunto com a gestora o monitoramento da carteira, né, e as posições de pagamento e de crédito dos sacados, né, que se traduz também numa melhor governança. E principalmente, quando você tem o seguro no início da operação, isso ajuda a obter o rating imediatamente, porque eventualmente as operações iniciais elas não têm o histórico que demanda as agências de rating para poder fazer a qualificação do risco e efetivamente dar uma nota para a operação. Então, você tem o seguro, você já tem a nota, porque a seguradora ela já consegue fornecer esse histórico previamente. Então, no geral, o seguro ele está inserido no contexto da operação FDIC e da estratégia, né, que é colocada para, de novo, para originação, né, e também para a captação dos recursos necessários para você exponencializar as operações. Então, independente dos atores e quem participa e os investidores, de um modo geral, né, não só cedentes, sacados, mas os administradores, gestores e os próprios investidores, todos têm os benefícios do seguro aplicado a essas operações de uma forma bastante direta, né, e traduzindo isso com toda a governança que o seguro pode promover, e principalmente tendo um parceiro de negócio, que isso é o mais importante, né? Então, finalmente, o que a gente tem promovido, né, nós como Lockton temos trabalhado na interlocução com o mercado segurador, principalmente para promover e traduzir dentro das apólices de seguro os benefícios necessários para que as operações elas realmente tenham aderência, que a apólice tenha aderência às operações de FDIC, né, e que possa promover os benefícios, como a gente já comentou, da otimização de capital, né, pela garantia de liquidação em caso de não pagamento, regresso ao cedente, que isso é algo bastante importante na relação comercial com o mercado, né, segurança sobre ressarcimento aos investidores, né, a credibilidade junto às agências de rating, né, como o comitê, gestores tendo uma terceira opinião sobre a qualidade do risco do crédito sacado, né, por um terceiro qualificado. A qualificação prévia dessa carteira também, justamente para você dar foco para a originação, né, isso ganha tempo, agilidade e custo também. E, de fato, a expansão da capacidade de crédito em eventuais concentrações. Sabemos que determinados setores demandam concentrações de determinados distribuidores e isso é um ponto bastante importante para a gestão, e você ter o seguro para poder compartilhar ou diluir esse risco numa proporção aceitável para todas as partes. Eu acho que isso é bastante aderente e que é palatável para essas estruturas que tornar isso sustentáveis. E aqui é um pouco daquilo que a gente tem promovido, que isso remete principalmente às novas plataformas digitais de securitização, onde você consegue, dentro de marketplaces digitais, fazer conexão entre cedentes e sacados de forma bastante eletrônica, onde a agilidade desses processos é o que emana o desenvolvimento das transações, e o seguro, e a gente como Lockton, junto com o seguro, tem promovido não só soluções para a proteção do capital, mas também tecnologia e principalmente governança na gestão dos programas de seguro, que isso é fundamental também para expandir esse mercado, que é um mercado, de novo, um mercado bastante importante, que tem sido uma alternativa bastante relevante para manter aí a nossa economia ativa e a indústria também preparada para uma retomada dos nossos investimentos no curto prazo. Bom, acho que é isso. Eu acho que eu tenho, se vocês tiverem algumas perguntas. Tem uma pergunta do Douglas. Você conseguiu identificar alguma pergunta? Tem uma pergunta do Douglas Queres. Poderiam dar uma ideia de quantas operações de FDIC e de CRA vocês já atuaram de alguma maneira?
A gente tem algumas operações de FDIC, tá? As operações de FDIC, elas são operações que podem vir a partir de factorings, que montam FDICs para fazer a operacionalização das suas transações. Hoje a gente tem visto também bancos, e aí você pode falar de bancos internacionais, bancos locais de médio porte, de grande porte, né, que têm buscado a securitização como alternativas de estruturação para viabilizar não só para os seus clientes tomadores, mas também para operações de programas de compra de recebíveis e outras operações mais estruturadas. Tá? E para a CRA, eu tenho 10 anos de experiência no mercado segurador, diretamente atuando dentro das seguradoras, 16 anos no mercado de seguro de crédito. Tá? A gente já fez operações de CRA com várias indústrias agroquímicas, também que atuam em mercados diversos cerealistas, ou fomentando crédito com distribuidores de produtos de agronegócios, etc. Então, isso é bastante aderente a essas operações. Operações CRA são algo bastante particular do agronegócio, principalmente para emissão de debêntures, mas a gente tem visto muito empresas buscando financiamento através de FDICs para fomentar agronegócio, e não necessariamente operações de crédito atrelados ao prazo safra, mas principalmente curto prazo também. Tem uma pergunta também do Luciano Mendonça. Como o rating de seguradora influencia no perfil do risco de uma carteira de FDIC? Como isto é percebido pelo investidor? Luciano é um grande parceiro aí também, atuante nesse mercado. As seguradoras, elas fazem análise e monitoramento dos riscos de crédito sacado. Então, ela oferece um limite de crédito individual para cada CNPJ do sacado, vamos dizer assim, e ela oferece um rating também atrelado a essa qualidade de risco. Então, imediatamente, uma vez o risco sacado qualificado pela seguradora, você já tem o rating daquele portfólio. Tá? Esse rating desse portfólio, ele se mistura o rating da seguradora, uma vez que aquele limite de crédito, ele é a garantia que a seguradora oferece para as exposições que o fundo eventualmente vai ter junto àquele sacado. O rating da seguradora, ele é um rating internacional. Ele é um rating que é qualificado pelas agências de risco, tá? E aí a gente está falando de Fitch, Standard & Poor's, AM Best, tá? E a Lockton atua junto a essas agências de risco também na validação e na qualificação dos ratings internacionais delas. E uma vez você tendo uma pólice de seguro emitida por essas seguradoras, garantindo esses recebíveis, esse é o título que dá lastro para o risco dos sacados. E os investidores, eles reconhecem esse rating da seguradora, ou essa garantia da seguradora, considerando que o pagamento ou a liquidação daquele título, ele não necessariamente vai ser pelo pagamento do sacado, mas sim pelo pagamento da seguradora em caso de descumprimento do pagamento do sacado. Então, isso traduz da seguinte forma: o investidor qualificado, quando ele decide investir num fundo FDIC com lastro em recebíveis risco sacado, ele não olha mais somente o risco sacado, ele vai olhar o risco seguradora. Então, ele se permite a ter uma remuneração adequada
àquele risco que ele está exposto, que o capital dele está exposto. Então, se ele sai do risco triplo B sacado e passa a olhar ou está exposto ao risco duplo A, seguradora, a remuneração do investidor é proporcional a esse novo risco. A gente já está chegando no fim, né, do Flash Talk. Agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem bater mais um papo, a gente vai estar lá no stand, hoje e amanhã. Quer agradecer? Franklin, falar mais alguma coisa? Não, agradeço ao Kibar, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. E, de novo, como a Thaís falou, a gente vai estar à disposição de vocês no nosso stand. E no meu LinkedIn, nos nossos links aqui, nas nossas mídias sociais, a gente tem nossos contatos. E vamos lá para o nosso stand para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado. Bom, Franklin, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante ter você aqui com a gente. E obrigada, pessoal, vocês que estão assistindo.